Fala galera do canal Matemática Elementar, tudo bem? Tô de volta com a nossa playlist, a mais famosa playlist, acho aqui do meu canal, que faz mais sucesso de aprofundamentos de geometria plana. Hoje eu vou trazer um novo teorema para vocês, o chamado Teorema de Poncelet, e além disso, uma aplicação muito básica que todo mundo usaria isso em qualquer prova que fosse fazer, e uma aplicação mais aprofundada. Então estou dando para você uma circunferência que está inscrita no triângulo ABC, e vou fazer o seguinte aqui, gente, ó. Vou ligar o centro dessa circunferência, né, a um aqui dos pontos de contato, só para designar esse cara daqui como o teu raio. Beleza? Então esse cara daí é o raio da nossa circunferência. A gente sabe que aqui é um ângulo de 90 que ele forma no ponto de tangência. Além disso, nessa mesma questão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em cima, nesse ângulo, poderia ser qualquer um dos três, tá? E todo esse ângulo que aparece aqui em cima, eu vou denotar ele como um ângulo alfa. Vamos começar a lembrar coisas aí do nosso passado de geometria, coisas que a gente tem que saber já. Se eu ligo um dos vértices ao centro de uma circunferência, tá aqui, ó, imagina que aqui é o teu centro. E a partir daqui eu ligo, ó, a um dos pontos de tangência e ligo ao outro ponto de tangência, no ponto de tangência eu formo 90 graus. Então aqui é 90 e aqui é 90. Acho que isso aí é conhecimento prévio de todo mundo. Beleza? Aqui continua sendo o raio, obviamente, e aqui continua sendo o raio, obviamente. O que eu quero que vocês lembrem do passado de vocês na geometria é o seguinte, é que esses dois triângulos que aqui aparecem, na verdade, são triângulos congruentes. Por que eu sei disso? São dois triângulos retângulos, ó, 90 no ponto de tangência. Eles já têm um cateto em comum e tem a hipotenusa em comum. Peraí, então o outro cateto tem que ser igual, não tem jeito, né? Para poder valer o Pitágoras para você. Isso quer dizer o seguinte, que este segmento aqui, na minha figura, obrigatoriamente tem a mesma medida que esse, tá? Se esses dois triângulos são iguais, cada um desses pedacinhos aqui, ó, vai ser, na verdade, o quê? Alfa sobre 2. Marquei um lado só para não te confundir. Entendido isso aí? São conclusões que eu já saberia bem antes de ensinar esse teorema. Eu estou apenas marcando para você lembrar, tá bom? Olha o que eu quero que você veja então aqui comigo. Esse segmento que está em rosa, como que você faz para descobrir a medida dele? Vamos chamá-lo, por exemplo, de x nesse instante. Tá, então isso aqui é x, aqui também é. Eu sei que na circunferência, quando eu tenho a partir de um ponto externo retas tangentes a ela, o segmento até o ponto de tangência tem a mesma medida. A gente concluiu de novo. Seguinte, olhando para esse ângulo alfa sobre 2, vê se vocês concordam comigo. O que seria a cotangente desse ângulo alfa sobre 2? Vocês lembram o que é cotangente? Não é 1 sobre a tangente? A tangente não é seno sobre cosseno, então aqui é cosseno sobre seno. Então, em vez de ser cateto oposto sobre adjacente, é o cateto adjacente sobre o oposto. Então, a cotangente de alfa sobre 2 nada mais é que x dividido por r. Concordam comigo? Passando esse r para lá, eu vou ficar com o seguinte. Vou ficar com x, é a mesma coisa que r, que multiplica a cotangente de alfa sobre 2. Eu vou continuar usando a mesma ideia que a gente já teve aqui, que é a partir de um ponto externo a uma circunferência, as duas tangentes nesses dois segmentos até o ponto de tangência são iguais. Então, olha só, como esse lado aqui é oposto ao vértice C, eu poderia chamar muito bem aqui, ó, de C menos X, concordam? Esse pedacinho. Logo, esse pedaço daqui, ó, vai ser o quê? C menos X também, ok? Como esse lado daqui, ó, esse todo, é oposto ao vértice B, então vou chamar esse segmento aqui, ó, de B menos X, concordam? Logo, esse aqui de baixo, pelo mesmo motivo, vai ser B menos X. Só que eu sei o seguinte, como esse cara todo aqui é o oposto ao vértice A, esse cara daqui eu posso chamar de A. Olhando aqui para baixo, para a base aqui da minha figura, eu tenho que o A, na verdade, ele nada mais é que C menos X mais B menos X, não tem? Ou seja, eu vou pegar esse menos 2x e vou passar para cá, ó. A mais 2x é a mesma coisa que B mais C, concordam? Só que esse x que está aparecendo aí, na verdade, é quanto? Né? R cotangente de alfa sobre 2. Então, olha o que eu acabei de descobrir, que B mais C é a mesma coisa que A mais 2 vezes x, que é 2 vezes R cotangente de alfa sobre 2. E rapidamente, aí, ó, videozinho curto, né? Parte teórica curta, eu chego neste resultado, que é o chamado Teorema de Poncelet. Beleza? O que ele significa na prática? Como lembrar dele?
A soma de dois lados aqui do triângulo, a soma desses dois lados de um triângulo que estão ao redor do ângulo, é igual ao lado oposto mais duas vezes o R, cotangente do ângulo lá de cima. Esse, então, é o teorema de Poncelet. Devem estar se questionando, pô, onde eu vou usar isso em coisas corriqueiras, Yuri? Vou te dar um primeiro exemplo. E como usar isso em questão hard, questão muito difícil? Vou te dar outro, ok? Exemplo 1 é um caso muito corriqueiro, que em todos os níveis de geometria vocês acabam utilizando o teorema de Poncelet, se você conhecê-lo, para ficar mais rápido. Você encontrar o raio de circunferências que estão inscritas em triângulos retângulos. Quem sabe o teorema de Poncelet sai muito rápido. Olha só, gente. Pelo que eu aprendi do teorema, eu teria o seguinte aqui nessa situação. Eu teria que B mais C é a mesma coisa que A mais duas vezes o raio cotangente do ângulo oposto a ele, né, que é 90. Né, então, cotangente de alfa, que é 90, sobre 2. Então, pelo teorema de Poncelet, eu não poderia escrever isso. Só que cotangente de alfa sobre 2 é a mesma coisa que cotangente de 45. Então, olha o que aconteceria. B mais C é igual a mais 2R cotangente do ângulo de 45 graus. Só que cotangente de 45 é cosseno de 45 dividido pelo seno de 45. Ou seja, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que dá 1. Então, esse valor, na verdade, aqui, gente, é 1. Então, olha o que apareceria para mim, que B mais C é igual a mais 2R. Então, rapidamente, quem conhece o teorema de Poncelet consegue chegar a essa conclusão. Ou seja, se você já conhece os lados de um triângulo retângulo, muito rapidamente você deduz o raio. Vou te dar o exemplo mais clássico possível. O triângulo 3, 4, 5. 3 e 4 não são B e C, que são os catetos? 5 não é o A, que é a hipotenusa. Então, olha só, de cabeça. 3 mais 4, 7. Isso não é igual a 5 mais 2R? Se 7 é 5 mais 2R, quer dizer que 2R é 2. O raio é 1. Então, de cabeça, eu mataria isso. Vamos ver outro exemplo? Triângulo famosíssimo, 5, 12, 13. B e C não seriam 5 e 12? 5 mais 12, 17. Então, 17 não é 13 mais 2R? Então, 2R é 4, o raio é 2. Então, quem conhece esse teorema o aplica de uma maneira muito básica nesses exemplos. Compreenderam? Bom, gente, no outro exemplo, que já é um exemplo bem mais difícil, olha o que eu quero de vocês. Eu tenho um triângulo ABC, aí eu tracei a altura AH. Vocês devem estar vendo aí. Traçando essa altura AH, eu fiquei com dois triângulozinhos menores, tá? Ficando com esses dois triângulozinhos menores, o que eu obtive aqui? Uma circunferência pequenininha aqui e uma outra maior aqui. Além dessas que já estão desenhadas, vou fazer um rascunho meio feio aqui, mas vou. Existe uma terceira circunferência aqui assim, gente, que é inscrita no triângulo grandão todo. Beleza? Então existiria uma terceira circunferência, ó. Não se preocupem com a qualidade do meu rascunho, isso não vai fazer muita diferença. É só para você enxergar, tá? Esse tracejadinho aqui, ó. Existiria uma outra circunferência aqui, inscrita no triângulo grandão todo, não existiria. Eu vou fazer o seguinte a partir de agora, eu vou denotar os raios dessas circunferências da seguinte maneira. Essa daqui eu vou chamar de raio 1. Essa daqui eu vou chamar de raio 2, beleza? E esse outro daqui, né, que eu não sei exatamente onde está o centro, né? Então, essa outra daqui, ó, imagina aqui, que esteja aqui assim, eu vou chamar de raio 3. Entenderam o que eu fiz? Então, tenho três circunferências aí inscritas nesses triângulos. No triângulo ABH, no AHC e no triângulo ABC. Ok. Você consegue enxergar que eu tenho três situações para aplicar o Poncelet aí? Essa situação aqui, ó, que eu já acabei de concluir? Então, vamos. Eu primeiro quero fazer isso no triângulozinho da esquerda, no triângulo ABH. Vê se vocês concordam comigo, que ficaria assim, ó. A soma dos catetos, que são BH, não é isso? Mais HA. Essa é a soma dos catetos, à esquerda, nesse triângulozinho. Isso é igual a hipotenusa, que é o AB, mais 2R, que é 2R1 nesse caso. Então, essa seria a minha primeira conclusão, concordam? Fazendo no triângulo da esquerda, já estou aplicando isso. Agora, nesse aqui, ó, no triângulo da direita, como que ficaria isso? Eu ficaria novamente aqui assim, ó, com HC mais HA, novamente, é igual a AC, agora, né? Porque a minha hipotenusa agora é o AC, é essa aqui, somado a 2R2. Então, outra conclusão que eu chego baseado nisso. A última, eu vou fazer isso para o grandão agora.
Lá no grandão, os meus catetos são AB e AC, não é isso? Então, ó, AB mais AC. Então, por enquanto, ficaria assim. E o que seria a minha hipotenusa? O BC. Então, aqui desse lado de cá ficaria o BC, certo? E o raio é o R3, mais 2R3. Então, essas conclusões, elas não são difíceis, já que você conhece o que eu te mostrei aqui anteriormente. Então, concordam com essas 3 ideias que eu cheguei? Sabendo disso que está aí, gente, eu vou somar essas 3 expressões, tá? Então, aqui eu vou chegar e vou somar as 3, ó. Aqui, ó, de uma vez, a soma das 3. Se tiver coisa igual do lado esquerdo e direito, eu já corto, né? Seria mais fácil, né? Então, vamos dar uma olhada nisso. Eu tenho aqui, ó, BH mais HC. O que é BH mais HC? Não é BC? Então, ó, BH mais HC é igual a BC. Cortou. Eu tenho o que mais aqui além disso? Ó? O AB à esquerda, o AB à direita. Eu tenho o AC à esquerda, o AC à direita. Opa, olha só o que aconteceu. Do lado esquerdo ficou assim, ó, 2HA. E do lado direito ficou duas vezes, né, R1 mais R2 mais R3. Entrou em evidência o 2 que apareceu em todo mundo. Concluo daí naturalmente o que, gente? Dessa situação que aí apareceu, que eu posso cortar o 2. Então, concluo aqui, ó, que o HA é a mesma coisa que o R1 mais o R2 mais o R3. Cheguei aonde eu queria nessa questão. Quando eu tenho um triângulo retângulo, como esse que está aparecendo para vocês, ó, triângulo retângulo, essa não é a altura relativa à hipotenusa? A altura relativa à hipotenusa é sempre, sempre, sem exceção, a soma desses 3 raios, do raio do círculo inscrito à esquerda, mais o da direita, mais o do grandão, ok? Então, numa questão, imagina que alguém te dá os 3 lados do triângulo. Se alguém te dá os 3 lados do triângulo, você sabe a altura desse triângulo retângulo, não sabe? Beleza? Se eu sei os 3 lados do triângulo, eu também sei achar o raio desse círculo aqui. Eu também sei achar o raio de um dos outros. Beleza? Eu poderia achar o raio do terceiro sem ter que recorrer à relação métrica de novo. Então, isso daqui, num verdadeiro ou falso numa prova, gente, quebraria muita gente. Então, olha o que eu descobri através do teorema de Poncelet. Que a altura de um triângulo retângulo é igual à soma dos 3 raios dos possíveis círculos inscritos nessa figura. Do inscrito no triângulo grandão e dos inscritos nos triângulos formados pela própria altura. Beleza? Espero que tenha sido mais um vídeo a aprofundar seus conhecimentos de geometria, para que você tenha mais ferramentas aí nas suas provinhas olímpicas e militares. Grande abraço a todos.